Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Olha, espero que sim comigo. Tá tudo ótimo. Gratidão sempre. Amores, eis-me aqui para um vídeo informativo, interessante, um vídeo de utilidade para nós amantes da perfumaria. Trouxe pra gente a minha coleção de perfumes Olympé de Paco Rabanne e falarei um pouquinho sobre cada um destes perfumes. Quem sabe eu ajudo você a escolher o Olympé da sua vida. Espero que vocês gostem. Então, sem muito blá blá blá, bora começar este vídeo. Vem comigo. Sim, amores, eu tenho a coleção, acredito eu, que completa dos perfumes Olympé de Paco Rabanne, que, aliás, Olympé é um dos perfumes mais vendidos no mundo, a versão tradicional. Hoje eu trouxe pra gente um vídeo um pouquinho explicativo, levemente comparativo, para nós conhecermos melhor cada uma das fragrâncias Olympé, tanto a fragrância tradicional e os seus vários flankers. Acredito eu que nós temos aí por volta de 7 flankers de Olympé de Paco Rabanne. Claro que eu estou falando de flankers com cheirinhos diferenciados, né? Não perfumes de colecionador, ok? Então, eu trouxe 7 versões pra gente, falarei especificamente de 5, porque 2 já foram descontinuadas, aí fica chato, né, gente? Nós falarmos de perfumes que talvez vocês não encontrem mais, mas farei uma menção honrosa a esses perfumes, ok? Bom, eu preciso começar este vídeo falando um pouquinho da história de Olympé, que foi lançado no ano de 2015 por Lockdown, Dominique Ropion e Anne Flippo. E o perfume foi inspirado em uma deusa grega, a deusa Olímpia, que na verdade é a deusa do esporte, mas a ideia era trazer a força feminina, o poder da feminilidade, mas também a versatilidade. Portanto, Olympéia foi se inspirado em uma deusa grega. Um perfume, portanto, que resgatou as nuances salgadas essas que vão para o lado marinho e também o lado um pouco mais aquático, sem contar da baunilha, né, gente? Porque é um perfume que traz muita baunilha. Então nós temos como DNA dos perfumes Olympéia a baunilha e o sal, basicamente, ok? Enfim, vamos começar este vídeo, falarei de cada um deles e no final, quem sabe vocês percebem ou descobrem qual é o Olympé da vida de vocês. Ai, que delícia! Depois eu conto o meu preferido também, tá bom? Vem comigo. Começarei, é claro, pelo famosíssimo Olympé tradicional do ano de 2015, que veio, gente, revolucionando a perfumaria. Na verdade, ele resgatou essas notas salgadas que foram muito utilizadas lá nos anos 90, naquelas fragrâncias mais aquosas, mais frescas. Mas eu acho que lá nos anos 90 eles usavam muito mais as notas de cologne, né? Aquelas notas que davam aquela sensação um pouco mais forte, aquelas sensações que infelizmente incomodavam muito as pessoas. Hoje, ao falar de Olympéia, nós temos uma sensação mais marítima, de água de mar, realmente, tá bom? Então vamos começar falando de Olympéia tradicional Eau de Parfum de Paco Rabanne, a versão do ano de 2015, considerada assim um âmbar floral. E sim, gente, este é um perfume bem âmbar floral, porque nós já percebemos essa sensação abaunilhada logo de início. Considerações borrifísticas, Olympéia de Paco Rabanne. Olympéia é delicioso, né, gente? Pecado, que pena que não é pra mim. Olympéia abre um pouco que ardidinho por conta de gengibre e já misturado com notas alaranjadas. Uma tangerina, por exemplo. Eu acho que também é uma das marcas muito presente dos Olympéias, é essa saída meio que alaranjada. Só que aqui nós temos um toquezinho de gengibre, o que deixa essa saída um pouco mais ardidinha. Logo, logo eu já percebo o jasmim deste perfume, que é um jasmim aquático. Por quê? Porque ele com certeza está misturado com algumas flores aquosas, por exemplo, o lírio do vale, tá, gente? Então, quando nós pegamos o jasmim, tiramos a sensação muito indólica, muito carnal e misturamos ele com o lírio do vale, por exemplo, ele fica um jasmim mais aquoso, como se fosse um cheirinho de flor aquática. E eu percebo muito isso na versão tradicional. Então nós já temos essa sensação aquosa logo de início. Aquosa não, aquática mesmo, logo de início.
É um perfume de muita baunilha, só que a baunilha deste perfume é uma baunilha salgada. Eles intitularam dessa forma, uma baunilha salgada. É como se nós jogássemos pitadas de sal em um creme de baunilha. Pois é, só que na verdade a construção da baunilha salgada aqui vem muito mais pelas notas mais marinhas do que por notas de cologne, por exemplo. Então é muito mais versátil, é muito mais sofisticado, tá bom? Só que nós percebemos, gente, aqui no borrifador, nós percebemos absurdamente a sensação do sal. E qual é a sensação do sal? Gente, é uma sensação meio que adstringente. É uma sensação como se fosse um cheiro de maresia, sabe? Um cheiro meio que limpo de uma maresia. É muito interessante, só que é bem presente nessa versão aqui. Eu acho que é a versão mais salgada até hoje, para mim é a versão tradicional. Este perfume, além da baunilha salgada, ele é muito ambarado. E aqui eu estou falando do âmbar cinzento, ou ambergris, que na verdade é uma sensação de um âmbar mais marinho. Ele cai para o lado mais salgado também. Ele é quente, ele é intenso, mas ele tem uma sensação mais ardidinha, mais salgada. Então faz um composite, faz uma união, uma junção tanto com o jasmim aquático, tanto com as notas salgadas que vem dentro da baunilha. Um perfume com um fundo amadeirado, levemente amadeirado, mas aqui principalmente sândalo por conta da cremosidade, e também madeiras cachemira, que dão um toquezinho meio amargo no fundo do perfume, tá? Olympéa tradicional é um perfume bem explosivo, gente, muito explosivo. Todas as vezes que eu usei, infelizmente eu tive muita náusea e muita dor de cabeça. Por quê? Porque o meu olfato não aceita o sal deste perfume, ou pelo menos não aceita a quantidade de sal que tem aqui na versão tradicional. Na minha pele, um perfume com uma boa fixação e uma boa projeção. Aliás, com muitas e muitas borrifadas, a versão tradicional ela pode ser enjoativa mesmo. Ela pode ser nauseante e pode incomodar outras pessoas. No resumir, este é um perfume de jasmim aquático, de baunilha salgada e um fundo de ambergris, um fundo amadeirado maravilhoso, tá bom? Primeiro perfume, então, da coleção da linha Olympéa é o Olympéa tradicional de Paco Rabanne. Vamos agora para as minhas menções honrosas, que são as menções do ano de 2016, quando a Casa Paco Rabanne lançou duas versões do Olympéa que hoje, atualmente, acredito eu que estejam descontinuadas, porque realmente, gente, é muito difícil encontrá-las e eu não vou me prender a elas justamente porque eu não quero ficar indicando perfumes que vocês não vão encontrar. A primeira versão é o Olympéa Intense de Paco Rabanne e a outra versão é o Olympéa Aqua, que eu tenho uma miniaturazinha linda aqui na minha coleção, tá bom? O Olympéa Intense, ele é realmente a versão mais intensa do Olympéa tradicional. É como se eles tivessem substituído o ambergris por um âmbar mais adocicado e mais quente. O sal baixa de intensidade e nós ganhamos muito mais baunilha. A baunilha está menos salgada, então ele ficou mais intenso, não mais explosivo. Ele ficou mais quente, mais adocicado, mas ainda com toques de sal, tá bom? Já a versão Aqua era uma versão, na minha opinião, muito delicada do Olympéa tradicional. É como se eles tivessem baixado a intensidade daquelas notas mais opulentas, como o jasmim, como o sal, e deixado essa uma versão mais transparente, mais dia a dia. Para mim era um perfume perfeito para o dia a dia. E na minha concepção era um pouquinho mais fácil mesmo de usar do que o Olympéa tradicional. Portanto, fica aqui a minha menção honrosa, a estes dois perfumes que acredito eu que tenham sido descontinuados. O Olympéa Intense e o Olympéa Aqua. Mas se vocês ainda encontrarem, saibam que são essas as características destes perfumes. Só que lá no ano de 2018, eles lançaram um outro Olympéa, com o mesmo nome de Aqua, só que agora, este Olympéa, acredito eu, veio substituindo o Olympéa Aqua. Estou falando de Olympéa Aqua Eau de Parfum Léger. Agora eu não estou lembrando, mas acredito que a versão Aqua era um Eau de Toilette. Esta aqui é uma versão Eau de Parfum Léger, ou seja, ela não é nem o Eau de Toilette, mas também não é um Eau de Parfum, ela fica no meio.
E esta versão, na minha opinião, ainda está sendo comercializada, tá bom? É como se fosse um substituto, entre aspas, ao Olympea Aqua, lá do ano de 2016. Depois você me conta aqui embaixo se é isso mesmo ou se eu estou errado, tá? Mas este perfume, por exemplo, eu consigo encontrá-lo em sites com muita facilidade. Considerações borrifísticas do Aqua de 2018 na versão Légère. Ai, gente... que delícia! Que delícia essa versão! Ela sai muito, mas muito alaranjada por conta de clementina. Clementina a gente come muito aqui na Itália e tem o cheirinho, olha, o aroma mesmo. Eu sinto o aroma na minha boca da clementina. Parece uma tangerina, uma mexerica bem pequenininha, só que ela é muito mais docinha. Que delícia! Então, eu percebo que essa nota de clementina toma conta do perfume e ele fica um perfume mais alaranjado. Ele não sai com sal, como eu percebo nas outras versões. Aliás, na tradicional e na Aqua, eu acho que a versão Aqua tem um pouquinho mais de sal do que essa daqui. Este aqui sai mais frutado, mais cítrico, mais um cítrico adocicado. Depois eu começo a perceber o DNA dos Olympéas, que vem muito por conta do jasmim aquático nesta versão, que eu sinto muito mais o jasmim aquático do que a baunilha salgada. Então eu sinto esse jasmim aquático, que é a mistura do jasmim com notas florais aquáticas, aquosas, ou um lírio do vale, ou uma vitória régia. E com a evolução, ele vai se aproximando muito mais da versão tradicional. Que aí a gente percebe o sal, percebe a baunilha, percebe o âmbar cinzento muito presente e as notas levemente amadeiradas. Aqui é uma versão bem menos amadeirada do que a versão tradicional, por exemplo. É uma versão mais adocicada do que a versão Aqua e um pouquinho menos salgadinha do que a versão Aqua. Ou seja, é uma versão légère no sentido de que ela ficou mais alaranjada, ela ficou um pouco mais fácil de utilizar, menos salgada, mas ela tem todo o DNA da versão Eau de Parfum. Na minha pele, este é um perfume que tem uma fixação moderada e uma projeção moderada também. Na verdade, quando nós borrifamos, ele ocupa bastante espaço, mas rapidamente ele fica mais próximo da gente. Eu diria que de todas as versões aqui, tirando a versão Aqua, essa hoje seja a versão mais versátil, aquela versão que nós conseguimos usar durante o dia, por exemplo. Porque eu acho que o Olympea tradicional, ele é um pouquinho perigoso num dia muito ensolarado. Este aqui não, eu acho que qualquer momento do dia nós conseguimos usar, tá bom? Então, mais uma versão aqui do ano de 2018, que acredito eu ainda esteja sendo comercializada, é o Olympea Eau de Parfum Légère de Paco Rabanne. Vamos agora ao ano de 2019 com uma criação icônica da linha Olympea. Gente, um Olympea maravilhoso! Mas, de todos, eu acho que este é o mais perigoso. Eu estou falando de Olympea Legend, de Paco Rabanne, a versão 2019, onde os perfumistas intensificaram o dulçor de Olympea ao máximo e baixaram o sal ao máximo também, tá? Considerações borrifísticas de Titia G. Adoro Olympea Legend. Nossa... Menine, socorro, que perfume lindo, que perfume lindo. O mais doce, disparadamente, de todos os Olympeas. O mais doce e o mais frutado, porque este perfume tem uma carga de ameixa, de coco, de pêssego absurda. E todas essas frutas muito doces, muito licorosas e muito cremosas ao mesmo tempo. É um perfume que a gente perde muito as notas florais, porque justamente a intensidade das notas doces frutadas está muito alta. Ainda sinto um toque salgado, mas aqui é como se o sal viesse para quebrar um pouquinho o dulçor. Não é o sal aparente, por exemplo, que eu sinto nas outras versões. Não. É um perfume que tem muita baunilha, mas muita baunilha, só que a baunilha acaba ficando bem mais licorosa, com um cheiro mais licoroso por conta da fava tonka. Este perfume ganha a fava tonka, ou seja, ele além de ser mais doce, ele é mais licoroso e mais intenso.
Outra coisa, ele é bem ambarado. E aqui já não é mais aquele âmbar cinzento que traz uma sensação mais salgadinha, mais marinha. Não, é um âmbar adocicado, quente, abaunilhado, resinoso. Gente, Olympia Legend tem cheiro de doce, tem cheiro de bala de coco, tem cheiro de bebida licorosa de ameixa. Enfim, são várias as nuances que o Olympia Legend tem. O que nos interessa é reforçar que essa é a versão mais doce, a versão mais noturna, a versão mais baladeira e a versão mais sensual também. Eu acho que é uma versão mais sensual, tá bom? Então, se vocês gostam de dulçor, dulçor licoroso mesmo, dulçor frutado, intenso, quente, ambarado, balsâmico, podem se jogar no Olympia Legend, que na minha pele tem uma duração de moderada a intensa e uma projeção intensa. Até hoje é um dos Olympias que mais se sobressai na minha pele, tá bom? Ele pode incomodar também, então esse aqui precisa se cheirar muito antes de comprar. Olympia Legend de Paco Rabanne, do ano de 2019. Chegamos agora ao ano de 2021 com um Olympia diferenciado. Gente, um Olympia também delicioso, acho também muito versátil, fácil de agradar e que fugiu muito, mas muito mesmo do lado tradicional. Ele foi para um outro caminho. Eu estou falando de Olympia Blossom, sim, gente, de Paco Rabanne, a versão do ano de 2021, que, pasmem, gente, veio como um chipre frutado. Por isso que eu digo que ele se afastou bastante das outras versões. Eu acho que já o Legend já estava bem longe, mas este aqui também se afastou bastante, justamente por ser um chipre. E aqui um chipre frutado. Ai, peraí, deixa eu achar o borrifador. Considerações borrifísticas. Gente... Se vocês gostam de Dole de Lancôme, se vocês gostam de Coco Mademoiselle, vocês têm tudo para amar o Olympia Blossom, que já explode com muita rosa damascena e um toquezinho de pimenta que está mais frutada do que ardida. É já uma saída floral de uma rosa delicada, mas uma rosa que é levemente adocicada, é uma rosa fresca, fácil de agradar. É um chipre floral porque este perfume tem muita pera e muita groselha, gente, mas é muita. Eu sinto mais a pera do que a groselha. Eu acho que a groselha dá um toquezinho licoroso ao perfume, mas a pera está muito presente. E é uma pera que fica meio geladinha, porque este perfume tem uma nota meio que gelada, cremosa no meio dele, que é fantástica. O fundo dele é um fundo muito abaunilhado, mas muito abaunilhado, só que nós temos muito patchouli. Por quê? Porque este é um chipre e não poderia faltar o patchouli, que dá uma sensação um pouquinho amarga a este perfume, de amadeirada a amarga. Ele tem sal? Tem um toquezinho muito longe de sal, porque eu sinto aqui no borrifador. Gente, vocês querem sentir o cheirinho do sal nos perfumes? Cheirem o borrifador. O sal sempre fica presente aqui no borrifador, ou seja, ele tem um toque de sal, mas é muito pouco, tá, gente? É muito mais um chipre, ou seja, uma saída refrescante, um corpo frutado aqui no caso, muito presente, e esse fundo amadeirado, principalmente por conta de patchouli. Claro que a baunilha está aqui presente e um toquezinho do sal, que eu acho que é o que faz a ligação ao Olympia tradicional, mas, gente, é uma versão bem diferenciada. Como eu havia dito, se vocês gostam de Coco Mademoiselle, se vocês gostam de Dole, tem tudo para gostar dessa versão, que é realmente muito versátil. É um chipre? É um chipre, mas ele não é intenso demais. É um chipre mais dia a dia, tá bom? Fácil de agradar, com certeza. Eu acho que de todos os Olympias, este aqui seria o mais fácil de agradar, sendo muito sincera com vocês. É uma minha opinião. Na minha pele, este perfume é moderado, tanto quanto fixação quanto projeção. Então vejam bem, não acho que este seja aquele chipre explosivo que dura horas e horas na pele. Não, eu acho que é um chipre frutado, mais versátil mesmo, perfeito para o dia a dia. Olympia Blossom de Paco Rabanne na versão de 2021.
finalizarei o vídeo com a versão desse ano, de 2022, gente, que veio trazendo um Olimpea também diferenciado. Aqui nós trouxemos um Olimpea com notas solares. Ah, que delícia, menine! Eu estou falando de Olimpea Solar, de Paco Rabanne, do ano de 2022. Aliás, um dos frascos mais lindos, eu acho que é o frasco mais lindo de todos. O Olimpea Solar veio com um frasco fascinante e que realmente já nos remete, perdão, a uma sensação mais solar. E quando eu digo que ele também se afastou dos outros Olimpeas, é porque ele veio realmente muito mais solar do que os outros. Considerações? Nossa, borrifísticas. Ai, gente, que delícia. Nossa, que delícia. Este perfume sai alaranjado. Tanto cítricos alaranjados quanto flor de laranjeira. Ai, que lindo, que lindo. A saída dessa fragrância é linda. Então, assim, cítricos alaranjados, mas não azedos, tá bom? Então, assim, tangerina, essa sensação de laranja e com a flor de laranjeira, trazendo a floralidade do perfume. Só que essa é uma versão solar, ela veio trabalhada nas notas solares. Notas essas de tiarré e de coco. Gente, mas tem muito coco neste perfume. Eles não citam o coco, mas o coco tá dentro das notas solares. Mas não é um coco tão óbvio, é como se fosse a cremosidade do coco que se junta com a cremosidade e a solaridade da tiarré, que é uma flor branca ensolarada, uma flor branca cremosa. Então este perfume ganha uma sensação cremosa, fascinante. E de fundo nós temos muito ylang e benjoim. Ainda acho que tem um toque de baunilha, com certeza, mas o benjoim está mais presente. A diferença do benjoim para baunilha é que ele é mais resinoso. Ele não tem tanto aquelas características mais comestíveis que a baunilha tem, ele fica um pouco mais sofisticado. E o ylang que faz essa junção das notas solares e traz essa sensação quente, frutada, cremosa ao perfume. Uma sensação real que eu tenho é de um biscoito. Este perfume ele tende a ser quase um perfume gourmand, porque ele me traz uma sensação ou de um bolo ou de um biscoito quente, porque ele é solar, de laranja. Vocês me entendem? É como se fosse um bolo de coco com laranja. Gente, é mais ou menos o que eu sinto com o Olimpea Solar. E ele é solar porque ele traz notas solares, ele traz essa sensação de sol batendo na pele da gente, ele traz uma sensação de protetor solar também, mas eu acho que menos. Eu acho que vai mais para esse lado do coco, vai mais para o lado das notas frutadas. E essa sensação quente que abraça a gente, que vem por conta do ylang e do benjoim. Na minha pele é um perfume com uma boa fixação e uma boa projeção, mas também não é um perfume escandaloso. Não é escandaloso como o Olimpea Legend ou o Olimpea tradicional, por exemplo, mas ele chama atenção na medida da sofisticação, da elegância. Eu acho que é um perfume muito confortável também. Um perfume para quem ama notas solares, um perfume para quem ama dulçor, cremosidade, para quem gosta dessa sensação um pouco mais gourmand, mais comestível, tá bom? O último perfume, então, de hoje, lançamento 2022 de Paco Rabanne, foi o Olimpea Solar, que acredito eu tenha sido o último lançamento até o dia de hoje, até o dia que eu estou gravando, tá bom? Olimpea Solar de Paco Rabanne. Amores, é isso, tá vendo? Falei um pouquinho sobre cada um dos Olimpeas, fazendo uma menção honrosa às duas fragrâncias que foram descontinuadas. Vale a pena recordar que existem algumas versões, ou uma ou duas, não sei, que são versões de colecionadores, mas que a fragrância é a mesma da versão tradicional, ok? Eu falei daqueles que eu tenho aqui na minha coleção, espero que tenha sido do agrado de vocês, que ajude vocês a escolher, né, o Olimpea da vida, porque é um perfume fantástico, é uma linha de perfumes fantástica, só que eu acho ela perigosa justamente por trazer essas notas salgadas, em algumas versões bem salgadas, em outras quase nada salgadas, né? Muito mais adocicadas. Então vale a pena ressaltar que são perfumes que seriam melhor se nós conhecêssemos, se nós tirássemos antes de comprar sempre. Tá aqui, gente, um dos perfumes mais vendidos do mundo é o Olimpea tradicional de Paco Rabanne e os seus flankers, que vem aqui trazendo essa beleza, essa deliciosa surpresa pra gente, que são esses perfumes maravilhosos. Me conta aqui embaixo, qual é o seu Olimpea preferido da vida? Eu quero saber.
No mais, um beijo muito deusa pra vocês. Muito obrigada pelo carinho, pela paciência, muito obrigada pela força que vocês me dão, pelos elogios. Ficam todos guardadinhos aqui no meu coração, tá? Eu amo vocês e até a próxima. Tchau, tchau.